Então, Liana, duas partidas marcam a abertura oficial deste campeonato às 8 da manhã deste domingo, nos estádios Arapucão e Ronan Maia. Os jogos acontecem simultaneamente. Para falar um pouquinho mais sobre o campeonato amador de futebol de campo, primeira divisão, organizado pela Liga Desportiva de Jataí, LDJ, aqui comigo o presidente da Liga. Presidente, esse sem dúvida é o principal campeonato, é o campeonato oficial de Jataí. Realmente, agora, no próximo domingo, dia 10, terá início o Campeonato Amador. E conforme você disse, o Campeonato Amador é o nosso campeonato, vamos assim dizer, o nosso campeonato brasileiro, né, a nível municipal, que são divididos em duas etapas. A primeira divisão, que começa agora, e logo após o encerramento dessa divisão, vem a segunda divisão, com a expectativa de até 20 equipes vir disputar essa divisão. Então é uma expectativa muito grande para esse campeonato e a gente espera que teremos grandes jogos no decorrer deste mês e do próximo mês. Ao todo 10 equipes participam, então, desta primeira divisão. Isso, são equipes que elas já são previamente classificadas, né? São equipes que já vêm participando do campeonato amador, não pode ser incluída nenhuma outra equipe que não tenha passado pela segunda divisão e chegado à primeira divisão, não entra uma equipe diretamente na primeira divisão. Então são as equipes que já participaram ou da primeira divisão ou que subiram da segunda divisão, né? E esse ano, por uma razão que o número de equipes, a expectativa era que fosse 12, mas houve a desistência de algumas equipes amadoras, fechamos em 10. Então por isso este ano não teremos o descenso de duas equipes, né? E virão subir duas equipes da segunda divisão para que em 2016 tenhamos 12 equipes novamente, que é o padrão dessa divisão. E a gente espera aí que teremos um grande campeonato, que é a expectativa dos esportistas aqui de Jataí. Quais os jogos que vão marcar a abertura, conforme a gente colocou, no domingo, a partir das 8 da manhã, de forma simultânea, a abertura do campeonato? Os jogos, nós iremos priorizar os jogos aqui na parte alta, no estádio Arapucão e no estádio Ronan Maia. 99% dos jogos serão naquelas duas praças ali, que são as melhores praças esportivas de Jataí, né, fechado, com alambrado, né, excelentes gramados, né. Então nós teremos, especialmente nesse domingo, os jogos, dois jogos no estádio Arapucão, às 8 horas e às 10 horas, e simultaneamente no estádio Ronan Maia também, às 8 horas e às 10 horas. E as pessoas que quiserem ver os jogos, ver detalhes, acesse o nosso site www.ligadesportivo.com.br. A tabela está à disposição lá para toda a comunidade de Jataí. E nos finais de semana seguinte, geralmente a gente vai ter jogos no sábado, uma rodada no sábado e uma rodada também no domingo. Excepcionalmente, o início serão os dois jogos ali na parte alta, estádio Ronan Maia e estádio Arapucão, né, para a gente dar a abertura. E depois a tabela segue. Dessas foram divididas em duas chaves de 5 equipes, classificando aí 4 equipes, eliminando apenas uma, para ir dar sequência nas demais fases, com essas 4 equipes fazendo o cruzamento olímpico entre as chaves. E a comunidade convidada, então, para as partidas que marcam a abertura do campeonato no domingo. Sem dúvida. O que eu quero ressaltar, né, a importância do trabalho dos dirigentes dessas equipes que vão atrás, vão montar essas equipes, né? E nessa montagem dessas equipes existem umas regras, né? Tem a questão da lista de atletas, tem que ser obedecidos 5 atletas dessa lista, que é para dar equilíbrio na competição, para redistribuir os melhores atletas que de Jataí. Então, por isso, a gente tem esse critério. Então, a gente quer conclamar os atletas, os dirigentes, vão aos jogos, compareçam aos jogos, cheguem no horário, para que tenhamos uma competição muito boa, né? E temos uma premiação até razoável, e em virtude de crise também, que está vivendo o país, no total vai dar em torno de R$5.000. 2.000 para o campeão, 1.000 para o vice. Cada equipe está recebendo uma bola padrão Campeonato Goiano, patrocinada pela Federação Goiana de Futebol, uma parceria que a Liga tem lá por ser filiada, e o artilheiro e o goleiro R$100 cada um. E com isso vai dar um total de R$5.000 em benefício para essas equipes. Tá ok, muito obrigado, Paulo Duarte, presidente da Liga Desportiva de Jataí, então falando com a gente sobre a abertura do campeonato amador de futebol de campo de Jataí, primeira divisão, que acontece neste domingo com 2 partidas no estádio Arapucão, 2 partidas no Ronan Maia, jogos ocorrendo simultaneamente a partir das 8 da manhã. E você está convidado, então, a prestigiar o campeonato amador de futebol de Jataí, organizado pela Liga. Liana.